Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que vocês ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém mais do que um profeta. É ele que está escrito: Eis que eu envio um mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não podemos sentar. No domingo passado nós íamos junto com aquela multidão ao Rio Jordão para se encontrar com João, um homem de Deus. O povo é atraído pela sua pregação, pelo seu testemunho de vida, por aquilo que ele anunciava. E a palavra testemunha que muitas pessoas de todas as regiões vinham até João, confessavam os seus pecados e eram batizados nas águas, um batismo de conversão. Eu creio que todos nós também nos sentimos nesse caminho, partindo para Jerusalém, partindo para a cidade de Belém, para presenciar o nascimento de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo este caminho para Belém, e cada domingo nós somos revestidos com um exemplo forte e importante, necessário para nós prepararmos bem para o Natal do Senhor. Hoje a palavra se reveste chamado alegria. É o domingo chamado Gaudete, em que todos nós somos convidados pela igreja a nos revestir de alegria. E a alegria, a palavra hoje está a dizer a nós, alegria do Cristo que vem ao nosso encontro. Alegria da salvação, alegria do reino que está no meio de nós e nos convida a participar dele. Alegria verdadeira no Senhor. Como o apóstolo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, todos. A nossa alegria está onde? No Senhor. E o apóstolo repite, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. E a gente se pergunta hoje qual é a grande alegria. O profeta Isaías fala de um deserto que não tem nada, de um deserto que precisa se revestir, como ele diz, de esperança, de exultação, aonde faça florescer a esperança
e rompa-se com a solidão. Hoje deixamos o nosso egoísmo que nos torna solitários para assumir um caminho de partilha e de comunhão. Ele também continua dizendo: fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Que bonito essa postura do profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico. A gente que desanima, por vezes a vida é tão brutal e a gente cai na desilusão, no desencanto, na depressão e tantas coisas que nos levam para baixo. O profeta nos convida a nos revestir de esperança. Os nossos pés vacilantes, que coloquemos a caminho, que o desânimo, dizei a todos que estão desanimados: animai-vos, porque o Senhor está próximo. E como é bonito a gente receber de pessoas que nos colocam para cima, não para baixo. Pessoas que a presença para nós não é tóxica, mas uma presença agradável que nos faz bem e nos faz caminhar com entusiasmo. Então o profeta Isaías, ele anuncia que nós, para esperarmos o Messias, não podemos estar vacilantes, mas alegres, vibrantes, esperando o dia do Senhor. E o evangelho tão conhecido hoje que nos convida a nós irmos também ao encontro de João, que hoje está preso. Por que ele está preso? Porque anunciou a esperança. Ele convidou a conversão. Ele questionou aqueles que estavam no caminho errado. Ele fez o bem a tantas pessoas. E a gente pode dizer claramente: a prisão de João é injusta. É uma prisão marcada com o pecado, com a inveja, com a ameaça do seu status, o desvendar de sua vida interior. Ele está preso. E hoje nós também vamos nos perguntar: qual é a prisão que eu estou? Será que é a prisão da cegueira? Será que é a prisão dos meus pés vacilantes, que têm dificuldade de fazer o caminho da fé? Quem sabe eu estou leproso por causa do meu pecado? Quem sabe estou preso também em tantas outras situações que me privam de buscar realmente o Senhor? Quais são as prisões aonde eu estou? E a partir delas soar uma pergunta. Vão perguntar a este homem se é ele que nós devemos esperar ou temos que esperar outra pessoa. Hoje se fala tantos de seguidores. Eu sou teu seguidor, eu sou não sei mais o quê. E a gente se pergunta: eu sou seguidor de quem? Esse que eu sou seguidor é capaz de animar minha vida? É capaz de me conceder o encontro pessoal com Jesus Cristo? Esse que eu sigo realmente tem para mim palavra de salvação? Quem nós seguimos? João entra em dúvidas porque o Cristo que ele esperava era tão diferente. Ele veio como pastor, veio aceitando as pessoas. Ele pensava que seria um juiz forte, que ia condenar todos aqueles que estavam fora do caminho. E ele veio tão diferente que João esperava.
Cristo bem podia dizer: diga para João, é este que você deve esperar. Podia ser falado direto, mas Cristo sempre nos leva a perguntar e questionar e refletir. Dizei a João, bonitas palavras, dizei a João, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. João precisava tirar a sua conclusão. Com aquilo que estava a acontecer, realmente é uma obra messiânica? Aquilo que você podia ouvir e perceber com seus olhos é uma obra de Deus? E nós vemos que João se silencia e permite que cada um faça a sua experiência. Com aquilo que nós vemos hoje, quais são os sinais messiânicos que nos levam ao verdadeiro Deus? E nós vemos que muitos ficam escandalizados ainda hoje com a pessoa de Jesus. E ele diz: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quando olhamos uma sociedade podre e doente, quantos hoje que Cristo passou a ser um escândalo, não uma vida digna de liberdade. E nós vemos de modo especial que tudo isto que é a obra messiânica traz para o meio de nós esperança e alegria. Que alegria é esta? Alegria do reino. Alegria saber que Deus cumpriu a sua promessa. Alegria saber que a nossa salvação está próxima de acontecer. Por isso, irmãos, eu sou cristão. E cristão não combina com tristão. Nós não podemos ser cristãos, mas devemos ser cristãos. Eu sou cristão e não sou tristão, todos. Mesmo machucado, pisado pela sociedade, eu vivo a alegria do Evangelho. Eu vivo a alegria de ser cristão. Eu vivo a esperança de um Deus que está no meio de nós e caminha conosco e nos convida a viver cada momento como algo especial da vida. Por isso, ao sair hoje desta igreja, nós devemos sair alegres, devemos sair diferentes, devemos sair entusiasmados para continuar a nossa vida de fé. Quando estava em Angola, as pessoas diziam: eu agora sou melhor do que cheguei. Eu sou melhor e volto para casa melhor do que eu era antes. É a presença de Deus que nos muda. E nós devemos, de modo especial, transmitir ao mundo que nós somos cristãos e nós vivemos a alegria do Evangelho. Transformados pela presença diante de Deus, o mundo será transformado também com a nossa presença junto dele. E eu gostaria apenas concluir dizendo a todos: um homem que era especialista em fotografias, ele costumava tirar fotos de todos os cantos. Um dia, movido pela curiosidade, ele foi na porta da igreja e tirou foto de todos que saíam da missa, de um, de outro, de outro. E ele foi também numa clínica dentista, odontologia, e também tirou foto de quem saía do dentista.
E depois ele misturou as fotos e teve muitas dificuldades em saber quem estava saindo da missa e quem estava saindo do dentista. Às vezes, é isso que nos faz a missa. Não cristãos alegres, mas entramos tristes e às vezes saímos pior. Por isso, cada missa é o encontro com nosso Deus. E nós não viemos por tradição, mas por necessidade. Por isso, nesse terceiro domingo, vamos viver a alegria de ser cristãos. Vamos falar ao mundo que eu sou católico, que eu fui à missa. Vamos testemunhar aos cristãos que é bom pertencer e participar de uma comunidade. O mundo vai conhecer a gente na hora que nós testemunharmos a nossa fé e a alegria de sermos cristãos. Então, nesse espírito, convido a todos irmanados na fé e movidos por esta fé que nos congrega na verdadeira igreja, vamos juntos professar a nossa fé.